Os movimentos autoritários nunca começam com violência. Sempre começam com frustração, perda de identidade e a sensação de que ninguém está ouvindo. No século XX, isso ficou claro no nazifascismo. No século XXI, os nomes mudam, as plataformas são outras, mas a lógica é assustadoramente parecida. Hoje aqui na Rai TV a gente vai falar sobre a Red Pill, a radicalização e o momento exato em que o sofrimento real começa a ser usado como ideologia. Nunca se falou tanto sobre a crise de masculinidade, solidão, rejeição afetiva e dificuldade de pertencimento. E ao mesmo tempo, nunca tantos jovens se viram atraídos por discursos cada vez mais rígidos, hierárquicos e simplificados sobre poder, valor e identidade. E é nesse vácuo que o movimento conhecido como Red Pill cresce. A pergunta aqui não é se ele está certo ou se está errado. A pergunta é o que acontece quando alguém, em dor, encontra uma narrativa pronta, clara, sedutora e aparentemente irrefutável. O termo Red Pill nasce na cultura pop em Matrix. Tomar a pílula vermelha significava acordar para uma realidade difícil, mas verdadeira. E eu sugiro que vocês assistam ao filme porque é muito bom. No mundo real, esse símbolo foi apropriado para vender a ideia de que existe uma verdade escondida sobre relacionamentos, sociedade e até hierarquia humana. E para muitos, o primeiro contato não vem do ódio, vem de sentimentos que são legítimos. A confusão, a frustração, a sensação de fracasso pessoal. O sofrimento é real. O risco começa quando esse sofrimento recebe respostas ideológicas que não convidam à reflexão, apenas à adesão. A psicologia social explica por que isso funciona. Quando alguém pede referências identitárias, busca pertencimento antes de buscar a verdade, as ideologias oferecem exatamente isso. Um grupo, uma linguagem própria, uma explicação simples e um inimigo bem definido. O discurso Red Pill costuma ser radicalizado a partir de uma frase sedutora. Você não falhou, mas o sistema falhou com você. E quando essa ideia vira absoluta, ela deixa de acolher e passa a proteger o indivíduo do pensamento crítico. E esse é o ponto em que o paralelo histórico se impõe. O fascismo, por exemplo, não começou com campos de concentração. Começou com homens humilhados, sociedades em crise e a promessa de que a força, e não a reflexão, restauraria a ordem. Ele se apresentou com clareza, ciência, hierarquia e realismo. A mensagem era simples. O mundo é duro, a vida é competição, uns mandam e outros obedecem. Quando discursos Red Pill radicalizados afirmam que existem homens alfa e beta, que empatia é fraqueza, que cooperação é submissão e que mulheres operam como inimigas estratégicas, não estamos falando apenas de opinião pessoal. Estamos falando de estrutura ideológica, a mesma base filosófica dos regimes autoritários do século XX. E toda ideologia desse tipo tem um inimigo comum, a complexidade. No nazifascismo, pensar era visto como decadência. Intelectuais eram suspeitos e a empatia era fraqueza. Hoje, isso reaparece quando a reflexão vira desculpa, psicologia vira doutrinação e nuance vira manipulação. O discurso radical não convida a análise, ele entrega uma identidade pronta. Não é preciso perguntar quem você é. Ou você é alfa ou você é beta e não existe nenhuma nuance entre um e outro. Não é sobre refletir. O outro já foi enquadrado. Quanto menos se pensa, mais se pertence. E esse é o esvaziamento crítico clássico. O passo seguinte é inevitável, que é a desumanização. No fascismo histórico, grupos deixaram de ser pessoas e passaram a ser categorias biológicas ou morais. Isso permitiu a exclusão, humilhação e violência. A gente já sabe muito bem disso, né? E hoje a lógica ressurge, só que de uma forma atualizada. Mulheres são reduzidas a estratégias. Homens considerados betas são tratados como descartáveis. E empatia vira defeito. A desumanização começa na linguagem. Quando alguém deixa de ser visto como humano completo, com dor, contradição e dignidade, qualquer agressão parece ser aceitável. A violência nunca começa com o ato, ela começa com o vocabulário. Outro paralelo direto é a transformação da identidade em produto. O fascismo vendia virilidade e pureza. Hoje, os gurus vendem cursos, métodos e manuais de dominação emocional, prometendo acesso a uma verdade ocultada pelo sistema. Isso não é libertação, é dependência. E tem gente que está ganhando dinheiro com as suas inseguranças. A identidade deixa de ser construída e passa a ser consumida. E como toda ideologia fechada, surge também um inimigo interno. Homens que questionam,
viram fracos. Mulheres que discordam viram manipuladoras. Pensar diferente é uma traição. A ideologia passa a se preservar atacando a crítica. Esse é um sinal clássico de radicalização e é uma coisa que a gente precisa ficar atento. As consequências humanas são profundas. Os homens são ensinados a desprezar a empatia e adoecem emocionalmente ainda mais. Mulheres são desumanizadas e se fecham ou também se radicalizam. O diálogo morre, a paranoia cresce. Promete-se força e se entrega apenas isolamento. Se promete clareza, entregamos simplificação, prometemos controle e perdemos a autonomia emocional. E aqui é importante ser claro, não é errado discutir a masculinidade, não é errado questionar as mudanças sociais e não é errado falar sobre o sofrimento masculino. O errado é começar a ver a dor como ideologia e vender isso e transformar a ideologia em hierarquia. E quando a hierarquia precisa de inimigos para sobreviver, aí sim temos um grande problema para o futuro. É preciso lembrar que movimentos autoritários não começam com violência. Eles começam quando alguém em dor aceita abrir mão do pensamento em troca do pertencimento. No século XX, nós vimos onde isso terminou. No século XXI, ainda temos a chance de reconhecer os sinais antes que o preço mais alto seja pago. Questionar é saudável. Refletir é uma força que temos, mas a empatia não é fraqueza. Toda ideologia que pede menos humanidade em nome de mais poder não entrega libertação, entrega controle. E reconhecer isso ainda é a forma mais eficaz de resistência.